São 3h30 da madrugada. Ainda está completamente escuro. Faz frio, aquele frio úmido da Polônia que entra nos ossos. Você está dormindo, se é que dá para chamar isso de dormir, num beliche de madeira de 3 andares, dividindo o espaço com outras 9 pessoas num vão pensado para 4. Então você ouve o som. Um apito estridente perfura a escuridão como uma lâmina. Gritos em alemão rasgam o silêncio. Aufstehen. Haus. Schnell. Levante. Saia. Rápido. Você não tem tempo para pensar. Não tem tempo para acordar devagar. Se não estiver de pé em questão de segundos, um capo vai entrar e bater em você com o seu porrete. Você já viu o que acontece com quem não se mexe rápido o bastante? Bem-vindo a mais um dia em Auschwitz, o complexo de campos mais grande e eficiente do Terceiro Reich. Um dia que pode ser o seu último, porque aqui a morte não chega apenas nas câmaras de gás. Ela chega no trabalho forçado, chega nas seleções, chega pela fome, pelo frio, pela doença, por um guarda da SS de mau humor, por um capo que precisa descarregar a própria frustração. A morte está em toda parte, o tempo todo, esperando. Mas antes da morte vem o dia. 18, 20, às vezes 22 horas de existência que você não pode chamar de vida. É mera sobrevivência. É aguentar. É contar os minutos até poder se deitar de novo, sabendo que amanhã terá de fazer tudo outra vez. Hoje você vai atravessar um dia inteiro em Auschwitz, do despertar brutal na madrugada até o colapso exausto à noite. Cada faixa de tempo, cada atividade, cada terror, cada humilhação, cada estratégia desesperada de sobrevivência. Não vai ser fácil ouvir isso. Vai ser desconfortável, vai ser perturbador, vai ser angustiante. Mas é necessário, porque 6 milhões de judeus não são apenas um número. São milhões de dias individuais como este que você está prestes a experimentar. Milhões de vezes em que alguém acordou com esse apito, sentiu esse frio, suportou essa fome, viveu esse terror, e a maioria nunca viu outro dia. Esta é a história de um dia em Auschwitz. Prepare-se. Por quê? Depois que você souber disso, nunca mais vai esquecer. 24 horas no inferno. O apito continua soando enquanto você tenta se mover. Seu corpo reage antes que a sua mente termine de acordar. É puro instinto, treinado à base de pancadas ao longo de dias, semanas, meses. Você está no beliche de cima, a posição mais privilegiada, porque fica mais longe do chão gelado e úmido. Mas esse privilégio tem um preço. O teto está a poucos centímetros do seu rosto. Você não consegue se sentar. Precisa rolar até a borda e descer com cuidado para não cair sobre os outros. Você divide esse beliche com outras 4 pessoas. Durante a noite, no frio brutal, elas se grudaram em você em busca de calor. Agora todos estão enroscados numa massa de corpos esqueléticos. Um deles não se mexe. Pode estar morto. Provavelmente está morto. Acontece todas as noites. Alguém adormece e não acorda. Em Auschwitz, até morrer em silêncio faz parte da rotina. Ninguém faz luto. Não há tempo. O dia não para por ninguém. Você desliza do beliche e seus pés, quase descalços, tocam o chão de madeira áspera. O frio é como um golpe físico. O barracão não tem aquecimento. No inverno, a temperatura lá dentro fica só um pouco acima da de fora. E lá fora está vários graus abaixo de zero. Você procura às cegas seus tamancos de madeira. Eles são 2 números maiores. Escorregam nos seus pés, abrem bolhas, transformam cada passo em dor. Ontem você tentou enrolar os pés com um pedaço de pano para evitar que os calcanhares sangrassem. Um capo viu e bateu em você por roubar material. Hoje você não tenta. Hoje você só quer sobreviver até o amanhecer. Na borda do beliche, escondido onde ninguém deveria olhar, está o seu tesouro mais importante. Uma migalha seca de pão, amassada e embrulhada num pedaço de tecido. Não é café da manhã, não é uma refeição. É um talismã. É um lembrete de que, se você guardar, amanhã talvez consiga enganar o estômago por mais 5 minutos.
Você toca para confirmar que ainda está ali, que ninguém roubou durante a noite, que você ainda tem algo sob seu controle. Ao seu redor, centenas de homens fazem o mesmo. Alguns se levantam rápido, outros demoram, atordoados pela febre ou pela fome. Num canto, alguém tosse com um som oco, tuberculose. Em outro, um homem segura a barriga e se dobra, tentando conter a disenteria. Aqui o corpo já não é seu. É um problema que você arrasta. O barracão, feito para abrigar animais ou soldados, está lotado. Há gente dormindo no chão, gente dormindo nos corredores, gente dormindo em qualquer vão. Os corpos se empilham porque espaço vale mais do que dignidade. O ar é nauseante, cheira a suor rançoso, urina, fezes, doença, roupa molhada, feridas infeccionadas. As janelas estão vedadas para conservar o calor. O resultado é uma atmosfera sufocante de humanidade, reduzida ao seu estado mais degradado. Num canto há um balde que serve de latrina noturna. Está transbordando. Toda noite, dezenas de pessoas com disenteria o usam. Pela manhã, o chão ao redor está manchado de líquido fétido. Você precisa passar por essa área para chegar à porta. Os beliches são tábuas, sem colchões. Se você tiver sorte, uma manta fina dividida entre vários. Sem travesseiros. Você dorme sobre madeira dura. Seu corpo, que já é só pele sobre os ossos, cria feridas de pressão que nunca chegam a cicatrizar. E os beliches estão infestados. Piolhos milhares, talvez milhões. Você os sente se movendo na roupa, na pele, nas costuras do uniforme. Eles picam sem parar. Você se coça até sangrar. Piolhos transmitem tifo. Também há pulgas, percevejos, ratos que correm sobre os beliches à noite e às vezes mordem quem está dormindo. Às vezes você acorda porque sente um rato atravessar o seu peito. O homem do beliche ao lado, de quem você nunca soube o nome, finalmente se mexe. Ele tem os olhos fundos, a pele amarelada, o olhar perdido. Provavelmente está com febre. Provavelmente vai morrer em breve. Você tenta não olhar demais, porque o rosto dele lembra um futuro possível. De repente, a porta se abre. Um capo entra gritando. Ele é um prisioneiro como você, mas com autoridade. Alguns capos são brutalmente sádicos. Gostam do poder mínimo que receberam. Outros fazem o mínimo para não perder a função. Este é do primeiro tipo. Ele carrega um porrete de madeira. Balança enquanto caminha pelo corredor, batendo em quem não está se mexendo rápido o bastante. Knell! Knell! Ele acerta um homem mais velho que tem dificuldade para descer do beliche. O golpe o derruba no chão. Ninguém ajuda. Ajudar atrai atenção. Atenção significa pancadas. Apel em 5 minutos. Se não estiverem lá fora, eu mesmo vou matar vocês. Não é ameaça vazia. Capos têm esse poder. E usam. Você precisa ir à latrina. Seu estômago se torce. A disenteria crônica é quase universal. Mas não há tempo. O apel não atrasa. Você vai ter que aguentar. Você aprendeu a controlar seu corpo de maneiras que nunca imaginou. Ao lado, o Stubendienst, o prisioneiro encarregado das tarefas do barracão, empurra um corpo em direção à saída. Ele não arrasta com cuidado. Não dá. Está com pressa. O morto precisa estar presente na contagem. Mesmo sem respirar, ainda conta. Em Auschwitz, até um cadáver tem um número que não pode faltar. Esse detalhe, ver como os mortos viram parte da disciplina, é um dos choques mais frios do lugar. Aqui, vida e morte são administradas com a mesma burocracia. Você sai do barracão para a escuridão antes do amanhecer. O ar aberto está ainda mais frio, mas ao menos não está tão carregado de odores. O céu é uma massa negra, sem estrelas visíveis. Uma linha de arame farpado eletrificado corta o horizonte. Torres de vigilância com refletores. Silhuetas de guardas imóveis, como se fossem parte da paisagem. O chão está duro e gelado. No verão seria poeira. No inverno é gelo, lama congelada e neve compactada. Você anda com cuidado porque uma queda pode significar um golpe, um castigo, uma fratura que te mande direto ao Revier, a enfermaria. E de lá para uma seleção,
No centro do campo se estende o Appelplatz, a praça de formação. Milhares de prisioneiros se colocam em filas perfeitas. Você tem que ficar em formação de 5 em 5, perfeitamente alinhado. Os oficiais da SS são obcecados por isso. Se as filas não estiverem retas, mandam recomeçar. E enquanto isso, todos ficam de pé no frio. Você ocupa o seu lugar de sempre. Você conhece sua posição exata porque repetiu isso centenas de vezes. Terceira fila, lugar número 47. Você memorizou porque caos custa caro. Não saber onde fica seu lugar significa gritos, pancadas, punições. O vento corta a pele. Você veste o uniforme listrado, calças finas, jaqueta leve, nada por baixo, sem roupa de baixo. O tecido está gasto, não protege de nada. Alguns prisioneiros colocam pedaços de papel por baixo da roupa para isolar um pouco. Se forem pegos, apanham. Mesmo assim, você leva um pedaço contra o peito. Não faz milagres, mas ajuda um pouco. Você precisa segurar o boné contra a coxa num ângulo exato. Se segurar alto demais ou baixo demais, um guarda pode bater em você. Você já viu homens morrerem a chutes ou coronhadas por um gesto mínimo? Em Auschwitz, o corpo aprende uma disciplina absurda. A postura certa para não ser destruído. Seu corpo começa a tremer de forma incontrolável. Você tenta ficar imóvel, porque se mexer atrai olhares. Mas as pernas tremem. As mãos tremem, os dentes batem. O tremor é uma traição do próprio corpo. Um homem ao seu lado desaba, simplesmente cai. Ninguém se move para ajudar. Sair da formação é proibido. Um capo se aproxima e o golpeia com o porrete, gritando para ele se levantar. O homem não reage. Está inconsciente ou morto. O capo faz um gesto e 2 prisioneiros o arrastam até um monte de corpos ao lado. Mais tarde alguém vai recolhê-lo, vivo ou morto. Os minutos se esticam. 10, 20, 30. O céu começa a clarear levemente, mas o frio não cede. O vapor do seu hálito forma pequenas nuvens diante do seu rosto. Seus pés, presos em tamancos de madeira, estão dormentes. Você deixa de sentir os dedos. Você sabe que congelamento não dói no começo. A dor vem depois, como uma cobrança. 40 minutos. Alguns não aguentam mais e urinam em si mesmos. A mistura de vergonha e alívio dura poucos segundos, até a urina esfriar e grudar na pele. Os guardas veem, riem, comentam. Outros defecam em silêncio e não conseguem se mover. O cheiro fica preso entre as filas, misturado com o hálito e a fumaça. Passa 1 hora até que finalmente os oficiais da SS apareçam. Eles andam devagar, agasalhados, como se o tempo não importasse. Para eles não importa. Para os prisioneiros, cada minuto é uma pequena tortura. Começa a contagem. 2 oficiais percorrem as filas contando em voz alta. Um Blockschreiber, o prisioneiro escrevente, segura uma lista. O número de presentes precisa bater com o número esperado. A obsessão não é por ordem, é por controle. Se alguém falta porque morreu, porque está doente demais para sair, ou porque tentou fugir, os números não fecham. A primeira contagem leva meia hora. O resultado não coincide com o esperado. De novo, todos continuam congelando no lugar. Segunda contagem, mais 30 minutos. Também não fecha. O frio se crava nos ossos. Os músculos doem por ficarem tensos por tanto tempo. Sua mente luta para se manter alerta. O sono, até aqui, ronda você. Na terceira tentativa, depois de quase 2 horas de pé, os números finalmente batem. Descobriram que 3 prisioneiros faltam. 2 morreram durante a noite nos barracões e um tentou escapar. A tentativa falhou. Pegaram-no. Vão executá-lo como exemplo. O comandante anuncia que a execução será pública. Ele diz como quem anuncia uma lição. E, em Auschwitz, lições sempre se pagam com sangue. Quando parece que já é horror suficiente para uma manhã, chega outra sombra ainda mais temida: a seleção. Não há seleção todas as manhãs, mas acontece com frequência suficiente para que esse medo esteja sempre presente. Hoje há. Você sabe no instante em que vê o médico da SS caminhando em direção ao Appelplatz, cercado de oficiais.
É o Dr. Joseph Mengele. Você o reconhece? Todos reconhecem. A figura dele virou uma lenda macabra no campo. Alguns o chamam de Anjo da Morte. Outros, simplesmente, o Doutor. Ele é jovem, impecável, uniforme passado, botas brilhantes, luvas brancas. Parece mais apropriado para uma noite de gala do que para um matadouro humano. Ele assobia uma melodia como se o ar não estivesse cheio de gente tremendo. Com um gesto, decidindo esquerda ou direita, ele determina quem ainda é útil para trabalhar e quem será enviado para a morte. Mandam todos se despir. A ordem cai como um soco. Mas não há escolha. Com os dedos dormentes, você começa a tirar a jaqueta, as calças, os tamancos. Ao redor, milhares de corpos ossudos fazem o mesmo. Em minutos, uma multidão fica completamente nua sob o ar gelado. A humilhação é quase tão brutal quanto o frio. Cada costela, cada cicatriz, cada ferida fica exposta. Seu estômago afundado, seus braços como galhos, suas pernas frágeis. Você nem se reconheceria. E, ainda assim, o instinto obriga você a fingir força, erguer o queixo, esticar os ombros, parecer que ainda consegue render. Mengele avança junto de outros médicos. Eles observam como se observa gado. Você não é uma pessoa. Você é material humano. Esse, aquele. Cada vez que ele aponta, um homem é tirado e separado. Ninguém pergunta. Ninguém precisa que expliquem o que significa aquele gesto. Todo mundo sabe que esse grupo vai terminar nas câmaras de gás. Quando o doutor para diante de você, sua respiração trava. Os olhos dele percorrem seu corpo em 2 segundos. Você tenta parecer mais forte. Se endireita, estufa o peito, belisca as bochechas para dar cor, morde a parte de dentro dos lábios para ficarem vermelhos. Truques desesperados, transmitidos como segredos em sussurros. Mengele olha nos seus olhos por um instante. Por uma fração de segundo parece enxergar você. Então o olhar dele se desloca e a bengala aponta para o homem ao seu lado, não para você. Eles o levam. O alívio é tão intenso que você quase fica tonto, e ele vem grudado na culpa. Você sobreviveu a esta seleção, ele não. Você dividiu o barracão com esse homem por semanas. Você ouviu a tosse dele à noite. Você não vai vê-lo mais. Quando terminam, centenas foram separados. Destinos selados em minutos. Permitem que vocês se vistam. Seus dedos não respondem. Você tem dificuldade para prender os tamancos, vestir a calça, fechar a jaqueta. Os guardas gritam e batem em quem demora. Não é pressa, é prazer de dominar. O apel termina. A essa altura, já passou metade da manhã. Você ficou horas de pé, nu ou seminu, sob frio extremo. E o dia de verdade ainda nem começou. Por fim, deixam vocês ir pegar o que chamam de café da manhã, meio litro de um líquido marrom que finge ser café. Não é café. É água quente com um substituto amargo. Não tem calorias, não alimenta, mas está quente. E esse calor descendo pela garganta é o mais perto de consolo que você vai ter. Alguns, se conseguiram guardar um pedaço de pão da noite anterior, mergulham no líquido para amolecer. O pão é duro, às vezes mofado, quase impossível de mastigar com bocas cheias de feridas e dentes perdidos. Cada mordida é um cálculo. Comer devagar para enganar o estômago. Comer rápido com medo de que roubem de você. Você tem minutos. Só isso. Porque o trabalho não espera. E antes do trabalho, a latrina. A latrina é um dos lugares mais infernais do campo. É um barracão comprido com tábuas de madeira perfuradas em intervalos regulares, buracos alinhados um ao lado do outro. Não há paredes, nem portas, nem privacidade. Só uma fila interminável de corpos agachados, ombro a ombro, tentando se esvaziar enquanto um capo vigia. O tempo é cronometrado. 2 minutos, nada mais. Quem demora leva um golpe e é arrastado para fora mesmo sem terminar. Os que sofrem de disenteria passam pior. Muitos não conseguem aguentar durante o trabalho e se sujam. E se sujar não é só vergonha, é motivo de punição. Não há papel. Para se limpar, há varas com trapos imundos amarrados na ponta, usados por dezenas, talvez centenas por dia.
É o caldo perfeito para infecções. Ainda assim, esse lugar cumpre outra função. É aqui que a informação circula. Nas latrinas correm boatos. Trocam-se frases rápidas. Pergunta-se por um bloco, por um transporte, por um nome. Dizem que hoje chegaram trens. Dizem que no Canadá tem pão. Dizem que no Riviera estão tirando os que têm febre. Dizem que os russos estão perto. Dizem que não dá para acreditar em nada. Em Auschwitz, um boato pode manter você vivo ou matar você. Se alguém diz que vai haver uma seleção no bloco, você tenta esconder a tosse. Se alguém diz que um comando apanha menos, você tenta mudar de lugar. Se alguém diz que hoje dão uma colher a mais, você tenta ser o primeiro na fila. Mas cada boato também é um anzol. Se mover onde não deve, estar onde não deve, olhar o que não deve, pode fazer de você um alvo. Você sai da latrina se sentindo sujo, exposto, reduzido a um corpo que funciona à base de golpes. Exatamente isso faz parte do projeto. Um novo apito, um novo grito. Comandos Antreten. Formação para os comandos de trabalho. Você se coloca na coluna designada. Hoje é escavação e transporte de terra. É um dos trabalhos que mais rápido destrói um corpo fraco. Cavar chão duro, carregar peso, empurrar carrinhos de mão, repetir o movimento até os braços virarem borracha. Os guardas da SS flanqueiam vocês com fuzis carregados. Alguns levam cães pastores alemães puxando as correias, sempre à beira de atacar. O cão é outra ferramenta. Não só morde, também humilha. Latido, tensão, medo, sempre medo. Ao passar por uma das portas internas, você vê a frase que se repete como uma zombaria. Às vezes está em metal, às vezes sai da boca de um guarda, às vezes está só na sua cabeça, gravada a fogo desde o primeiro dia. Arbeit macht frei. O trabalho liberta. Aqui o trabalho não liberta. Aqui o trabalho mata. A marcha começa. Obrigam vocês a ir de 5 em 5, com o passo marcado. Se alguém sai da fila, golpe. Se alguém fica para trás, golpe. Se alguém tropeça, golpe. Você aprende a olhar para o chão sem levantar a cabeça, mas também a vigiar pelo canto do olho. Uma pedra pode fazer você cair. Uma queda pode ser o fim. Em alguns dias, em certos pontos do complexo, há uma orquestra de prisioneiros forçados a tocar. Violinos, clarinetes, trompetes, música alegre sobre corpos famintos. Uma melodia que, em outra vida, poderia acompanhar um domingo. Aqui acompanha o caminho até o esgotamento. A ironia é tão absurda que sua mente às vezes se protege desligando, como se escutasse de longe. Você caminha, o frio morde, a respiração queima por dentro. As bolhas do dia anterior se abrem de novo dentro dos tamancos. Cada passo é uma fisgada, mas você não pode parar. Se olhar para os lados, vê a maquinaria do lugar, arames, torres, barracões, fumaça ao longe. Às vezes um cheiro doce e pesado que entra na garganta. Às vezes, cinza que cai como se fosse neve suja. Às vezes, um céu avermelhado mesmo de madrugada. Você não precisa que ninguém explique o que significa. Você aprendeu rápido. Aqui o ar também pode ser um lembrete. Vocês chegam ao local de trabalho. Um capô grita instruções. É preciso abrir uma vala longa e profunda num prazo impossível. E ele acrescenta a ameaça que você já conhece. Se vocês não terminarem a tempo, ninguém come à noite. Não é metáfora. Já aconteceu. A punição coletiva é uma arma perfeita. Transforma os prisioneiros em polícia de si mesmos. Entregam a você uma pá velha, cheia de farpas. Você começa a cavar num solo parcialmente congelado. Cada golpe faz vibrar seus braços até os ombros. Suas mãos, nuas ou com luvas rasgadas, racham. As bolhas estouram. O sangue se mistura com a lama. Você cava. De novo. E de novo. As costas gritam. Os ombros queimam. As pernas tremem. O estômago vazio se retorce. Você sente tontura, manchas pretas no campo de visão. Você continua cavando porque a alternativa não é descanso. A alternativa é o porrete.
A alternativa é cair e não se levantar mais. Os capos passam entre as filas. O porrete desce sobre qualquer um cujo ritmo diminui. Se alguém para de se mexer por completo, arrastam para o lado. Às vezes um guarda atira, outras vezes deixam ali até não se mexer mais. Saber disso é o que mantém você em movimento quando o corpo já não quer. As horas viram uma massa espessa. O tempo se mede em paz, em arfadas, em latidos, em gritos. Por um momento você pensa na sua vida de antes. Uma cozinha, um prato quente, uma voz conhecida. Você se obriga a afastar isso. Pensar demais no passado enfraquece você. Aqui, chorar não serve e pode colocar você em perigo. No meio da manhã, o capo decide que é preciso transportar a terra para outro ponto. Aparecem carrinhos de mão, alguns sem a roda inteira. Alguns tão tortos que empurrar vira tortura. Você carrega a terra úmida e pesada. Empurra. A lama segura. Os tamancos escorregam. Os braços queimam. Cada viagem rouba mais um pouco da sua força. No caminho, você passa por outros comandos. Um carrega pedras, outro arrasta troncos, outro limpa a neve de uma estrada. Você vê rostos iguais ao seu, olhos fundos, pele esticada, olhares que já não esperam nada. Às vezes, por um segundo, você cruza um olhar e reconhece algo. O mesmo esforço para não cair. O mesmo cálculo silencioso de sobrevivência. Um guarda grita, um cão se lança, alguém gritou tarde demais, alguém olhou para onde não devia. O cão morde uma coxa, o sangue aparece num instante. O homem não se permite gritar muito. Gritar é fraqueza. Fraqueza atrai mais golpes. E o dia segue, como se nada. Por volta do meio-dia, soa o apito que indica uma pausa curta. Não é descanso. É uma interrupção calculada para o corpo não colapsar totalmente antes de continuar. Vocês formam fila diante de um caldeirão enorme. Quem serve é outro prisioneiro. Às vezes ele tenta repartir com justiça. Às vezes, se tem medo, dá mais ao capo e menos aos demais. Porque o capo está olhando. Sempre olha. O que servem chama-se sopa. Mas mal é isso. A concha derrama no seu recipiente um líquido acinzentado, quase transparente, com algumas folhas de repolho ou pedaços de nabo boiando. Hoje aparece uma batata pequena, partida, e isso já parece um milagre. Você aproxima o recipiente do rosto. O cheiro é fraco, vagamente azedo. Mesmo assim, seu corpo reage como se fosse um banquete. Você bebe devagar, aproveitando cada gole. Os pedaços de verdura você mastiga com cuidado, como se mastigar mais pudesse criar calorias. Você sabe que não, mas o cérebro tenta enganar a si mesmo. A tigela de metal é um dos seus poucos objetos pessoais. Se você a perde, não perde só comida. Perde uma ferramenta para beber água, para receber sopa, para sobreviver. Por isso você a segura como se fosse ouro. Enquanto come, você escuta. Um homem sussurra que no Canadá, o depósito onde se classificam as pertenças roubadas dos deportados, às vezes dá para conseguir um pedaço extra, uma casca de batata, uma colher de geleia, um botão que se troca por pão. O Canadá é um lugar perigoso e cobiçado. Ali trabalham prisioneiros que têm acesso ao que chega nas malas. Roupas, comida, objetos. Para muitos, é a diferença entre morrer e aguentar. Para outros, é o motivo pelo qual são mortos se forem descobertos escondendo algo debaixo da camisa. Outro sussurra que o Revier está lotado, que hoje de manhã entraram dezenas com febre, que alguns não vão sair de lá. Em Auschwitz, a enfermaria pode ser salvação ou antessala da morte. Se você estiver ferido e cuidarem de você, talvez sobreviva. Se estiver fraco demais, talvez te apontem na próxima seleção. Um terceiro murmura mais uma coisa, que ontem à noite, na rampa, descarregaram um transporte inteiro, que a maioria foi direto. Direto é uma palavra que aqui significa tudo sem dizer nada. Direto às câmaras, direto à fumaça. A pausa termina rápido demais. Um grito, um golpe num poste.
Weiter. Los. Schnell, de volta às pás, mas o corpo já não é o mesmo. A sopa, miserável, mal sustenta, e o trabalho volta a devorá-la em minutos. Você cava, empurra, carrega. As costas viram uma dor constante, que deixa de ter picos, como se já não fizesse sentido diferenciar. Suas mãos abertas endurecem na lama fria. O sangue seca, abre de novo. No meio da tarde acontece algo comum. Um acidente mínimo que aqui vira tragédia. Um prisioneiro tropeça num carrinho de mão. A carga vira, a terra se espalha. Não é crime em nenhum mundo normal. Aqui é um motivo perfeito para a punição. O capo corre até lá, não pergunta, não escuta, só levanta o porrete e bate. Bate nas costas, nos braços, na cabeça. O homem tenta se proteger, mas se proteger também é desobediência. O capo grita que a terra é do Reich, que o trabalho do Reich não se desperdiça. Ele bate até o prisioneiro parar de se mexer. Então olha para os outros. Se derrubarem um carrinho de novo, eu deixo todo mundo sem jantar. E a punição coletiva se aciona como uma coleira. Agora você não trabalha só por medo do capo. Trabalha por medo dos seus próprios companheiros, que te encaram com uma mistura de terror e raiva. Essa é a engenharia do campo. Transformar a fome numa arma para quebrar qualquer solidariedade. Você continua empurrando. Em algum momento, um guarda se aproxima para inspecionar. Olha suas mãos, olha sua postura, olha sua velocidade. Não diz nada. Observa você como se estivesse avaliando uma máquina. Depois cospe no chão e vai embora. Essa indiferença, às vezes, dói mais do que um golpe, porque lembra que você não é um inimigo digno. Você é um objeto. Horas depois vem a ordem inesperada. Todos devem interromper o trabalho e voltar ao campo principal. Você sabe o que significa. Você sabe antes que digam a execução pública do prisioneiro que tentou escapar. Em Auschwitz, a morte não é só um fim. É um espetáculo de disciplina. Levam vocês de volta em colunas. Não há descanso. Você marcha com as pernas rígidas, os músculos travados, o estômago vazio de novo. Ao se aproximar, o som muda. Já não são pás. São vozes, passos, ordens curtas. Reúnem milhares ao redor de uma plataforma tosca com uma forca montada. A corda pende, imóvel, como se esperasse. O condenado aparece escoltado. É jovem. O rosto está inchado, um olho fechado. Cortes. Bateram nele antes de trazê-lo. A intenção é clara. Ninguém pode ver coragem. Só pode ver destruição. Um oficial da SS lê a acusação. Tentativa de fuga. Crime contra o Reich. A pena é morte. Obrigam todos a olhar. Se alguém desvia o olhar, apanha. Capos e guardas vigiam os rostos. Eles não querem só obediência, querem participação forçada, querem que o medo vire parte da sua memória. Colocam-no em cima. Ajustam a corda. Um segundo de silêncio. Então a cadeira cai. O corpo balança. Não há dignidade. Não há compaixão. Só uma mensagem, repetida sem palavras. Ninguém foge, ninguém sai. Quando termina, não há luto. Não há permissão para respirar. Apito. Ao trabalho, e o dia continua. Vocês voltam ao local de escavação como se o espetáculo não tivesse acontecido. Seus braços estão mais pesados, suas pernas mais lentas, sua mente mais vazia. O capo exige mais 30 centímetros. 30 centímetros ou nada. 30 centímetros podem ser a diferença entre uma sopa à noite e a fome absoluta. 30 centímetros podem ser a diferença entre uma surra e ser ignorado. 30 centímetros viram a unidade absurda da sua existência. Você cava, ainda. Quando a tarde cai, quando o céu já escurece e o frio volta a se intensificar, enfim soa o apito que indica o fim da jornada. Mas ainda falta a última prova, voltar sem perder ninguém. Antes de regressar, é preciso contar. Ninguém pode faltar. Se um faltar,
todos serão punidos. Mesmo que esteja caído a poucos metros, inconsciente ou morto, os números fecham, a coluna se forma e vocês começam a marchar de volta. Na entrada, de novo, música. De novo uma melodia que pretende impor ordem à barbárie. Você caminha de cabeça baixa, sente a música entrar no seu crânio como deboche. Você cruza outra vez arames, torres, refletores. Você volta ao coração do campo. E ainda falta o apel noturno. O apel da noite é pior, porque chega quando o corpo já está quebrado. De manhã, você ainda tinha algo que parecia força. À noite sobra só inércia. Levam vocês ao Appelplatz. De novo filas, de novo 5 em 5, de novo o mesmo ritual mecânico, mas agora as pernas já não sustentam direito. Os ombros caem, os olhos se fecham sozinhos. O frio volta a fincar. Sua roupa está úmida pelo suor do trabalho e pela neve derretida na lama. Umidade não aquece, umidade rouba calor. Você sente seus ossos esfriando. Um guarda passa e grita, "Stillgestanden", firmes. Não se mexa, não trema, não respire alto demais. O corpo não obedece. Ele treme, e por isso às vezes você apanha, não pelo que faz, pelo que o seu corpo não consegue evitar. Começa a contagem da noite. Os oficiais voltam a percorrer as filas. Outra lista, outra conferência. A obsessão de saber quantos vocês são. Não por humanidade, por propriedade. Para o sistema, cada prisioneiro é uma peça. Se uma falta, é preciso saber por quê. Os números demoram a fechar. Falta um, ou é o que dizem. Começam a revisar. A punição se estende. Mais meia hora, mais uma hora. Seus pés, dentro dos tamancos, são blocos de gelo. Seus dedos estão rígidos. A pele do rosto arde. O nariz dói como se estivesse sendo apertado por uma tenaz. Em certo ponto alguém cai perto de você. Não desaba como de manhã. Desmorona de exaustão. O capo se aproxima, bate nele, grita. O homem não se levanta. 2 prisioneiros o erguem pelas axilas. Arrastam para mantê-lo na fila. Sim, seguram-no como um boneco para que a contagem continue. Porque, mesmo que ele não consiga ficar em pé, o número dele precisa estar no lugar. Por fim, os números fecham. Às vezes o faltante aparece. Às vezes está morto. Às vezes estava num bloco errado. Às vezes a lista está errada. A verdade não importa. Só importa o oficial dizer que acabou. Um apito. Abtreten. Deixam vocês voltar aos barracões. No caminho, você vê algo que está sempre ali. E mesmo assim nunca vira normal. Um carro cheio de corpos. Prisioneiros designados ao Leichenkommando o empurram. Braços pendendo, cabeças tombadas, pele cinza. Em outra vida, você teria desviado o olhar por respeito. Aqui desviar o olhar é reflexo de sobrevivência. Olhar demais pode quebrar você. E quebrar você mata. Você chega ao barracão. O jantar espera. A ração de pão preto é o centro de tudo. Aproximadamente 300 gramas por pessoa, às vezes menos. É compacto, úmido, geralmente parcialmente mofado, misturado com ingredientes baratos para dar volume. Às vezes vem com uma camada fina de margarina rançosa. Às vezes, em dias raros, um pedaço de salsicha do tamanho de um dedo. Hoje não há extra, só pão. Esse pão é o jantar de hoje, e, em teoria, o café da manhã de amanhã. É uma decisão cruel. Comer tudo agora e dormir com o estômago um pouco menos vazio. Ou guardar uma parte e se deitar com a fome mordendo. Guardar também é perigoso. Roubam pão. À noite, no escuro, uma mão pode entrar sob sua roupa, debaixo da sua cabeça, dentro da sua jaqueta. E se tirarem de você, não há a quem reclamar. Reclamar é brigar. Brigar é chamar atenção. E chamar atenção é perigo. Você parte o pão em 2. Come metade devagar, pedaço por pedaço, mastigando cada migalha muitas vezes para prolongar a sensação. A outra metade você embrulha e esconde num lugar incômodo, colado à pele, onde só você consiga sentir. Ao seu redor,
O mercado clandestino se abre. Um homem troca um cigarro por um pedaço de pão. Cigarros são moeda. Quem não fuma usa para comprar comida, favores. Um lugar num beliche, silêncio. Outra pessoa oferece uma colher de margarina em troca de um pedaço de pano. Alguém pede uma agulha para remendar a jaqueta. Um botão pode significar que o frio não vai abrir seu peito amanhã. Os mais desesperados se vendem por migalhas. Os mais fortes roubam. Os mais fracos se deixam roubar porque não têm energia para se defender. A moral não tem espaço aqui. Moral é um luxo de quem não tem fome. Num canto, um homem tenta remendar o uniforme. As mangas rasgaram. Se amanhã ele aparecer com a jaqueta aberta, um guarda pode acusá-lo de sabotagem ou indisciplina. Em Auschwitz, a roupa é outra armadilha. Dão trapos, mas exigem que pareçam corretos. Se não, apanha. Perto da porta, o capo entra para inspecionar. Olha rápido. Procura qualquer desculpa. Uma conversa alta demais. Um grupo junto demais. Um movimento que pareça organização. Se suspeitar, bate. Se quiser, bate. Hoje, ele vai embora sem fazer muito. Isso também é alívio. Aqui. Aqui. Alívio é ser ignorado. Você vai ao lavatório. É uma palavra generosa. São torneiras pingando água gelada sobre uma canaleta. Não há sabão, não há toalhas. Mesmo assim, você lava o rosto, as mãos, talvez o pescoço. A água dói nos dedos como se alfinetes entrassem. Mas você precisa sentir, nem que seja por segundos, que existe uma fronteira mínima entre sua pele e a sujeira do dia. Alguns prisioneiros tentam desinfestar a roupa, passam o uniforme perto de uma estufa inexistente ou batem para expulsar piolhos. Outros abrem as costuras com unhas sujas, procurando ovos brancos grudados no fio. É inútil, os piolhos voltam. O campo é desenhado para isso. A sujeira não é acidente, é método. Dentro do barracão, a tosse soa como um coro. Tosse seca, tosse úmida, tosse que parece rasgar os pulmões. Alguém está com febre e delira. Outro reclama baixinho. Outro não fala, só encara o teto. Um pequeno grupo se reúne ao redor de um homem que murmura orações. É um rabino. As palavras dele, quase inaudíveis, trazem fragmentos de um mundo que já não existe. Preces, salmos, frases em hebraico. Alguns repetem, outros apenas escutam. Há quem tenha perdido a fé. Outros se agarram a ela porque é a única coisa que não podem confiscar. Você escuta de longe. Não tem certeza do que ainda existe em você. Aqui a fé pode ser um casaco. Também pode ser uma dor. A única certeza é que você está exausto. Antes de subir ao beliche, você olha o braço. O número tatuado ou costurado. O símbolo da sua nova identidade. Aqui seu nome não importa. Importa o número. Importa o triângulo. Importa o que o sistema diz que você é. Você sobe, cuidando para não pisar em ninguém. Escorrega para o vão. Os corpos se acomodam uns contra os outros. Costa com costa. Peito com costas. A proximidade não é ternura. É sobrevivência térmica. Se você se afastar, esfria. Você fica preso num espaço de centímetros. Não dá para virar quando quer. Você precisa coordenar com os outros, como se fossem um só organismo. Cada osso dói. As feridas nos quadris fazem o contato com a madeira virar tormento. As mãos latejam. A garganta arde de tanto respirar ar gelado. E ainda assim, o sono vence você. O corpo colapsa por pura necessidade. Seu último pensamento antes de dormir é simples. Sobrevivi a mais um dia. O pensamento seguinte vem grudado. Inevitável. Não sei se vou sobreviver amanhã. Mas o sono em Auschwitz nunca é profundo. Não é sono. É apagar. O barracão respira não como um lugar vivo, mas como uma caixa cheia de corpos lutando para manter calor. Você ouve a madeira Ranger quando alguém tenta se mover sem acordar os outros.
Você ouve a tosse, sempre a tosse, como uma contagem regressiva. Você ouve gemidos abafados. Você ouve sussurros em idiomas que não entende, porque aqui se misturam línguas, rezas, insultos e delírios. Às vezes, o cheiro muda. Às vezes entra uma lufada de fumaça. Você não vê. Você sente na garganta. Arde. Faz você engolir em seco. É o ar do complexo. Um ar que carrega o que acontece a poucos metros. Crematórios, valas, fogo, cinza. A escuridão não traz paz. Traz outro tipo de medo. Porque à noite eles também podem vir. Às vezes, um capo entra com uma lanterna e aponta para um homem. Você. E esse você pode significar transferência, punição, revier, um bloco de onde não se volta. Ninguém pergunta, ninguém se atreve. Às vezes toca uma sirene, bloqueio, blocksperry. Todos devem ficar dentro imóveis. As conversas param, o ar se enche de contenção. Ouvem-se passos lá fora, feixes de luz passando pelas frestas, vozes de guardas. Se alguém olha pela janela, apanha. Se alguém se mexe, apanha. Às vezes, o motivo é que alguém tentou fugir. Então a punição é coletiva. A contagem se repete. Os prisioneiros ficam de pé por horas, até mesmo de noite, até o corpo ceder. Nessa noite, o frio não é só temperatura, é método. Hoje, perto da meia-noite, a porta se abre, um guarda grita. O capo responde com um grito ainda mais alto. Em segundos, o barracão inteiro se ativa como um animal assustado. House! Todo mundo para fora. Não há tempo para entender. Você desce do beliche como consegue. Tropeça. Pisa. Pede desculpas sem voz. Ninguém escuta. O medo manda. Lá fora, o ar corta. A noite é um poço. O Appelplatz volta a se encher, desta vez de sombras. Falta um. É o que dizem. De novo um número que não fecha. De novo uma fila que precisa se manter em pé até a burocracia se acalmar. Passam 40 minutos. Passa uma hora. O cansaço vira um líquido pesado nas articulações. Seus olhos se fecham. Você desperta com um impacto no lado. O prisioneiro ao lado cambaleou e puxou você junto. Se vocês caírem, apanham. Então você se força a mantê-lo de pé com o ombro, sem chamar atenção. Não por bondade, por sobrevivência compartilhada. No fim, o faltante aparece. Estava noutro bloco. Ou estava morto e acharam tarde. Ou o escrevente contou errado. Não importa. Só importa o oficial dizer pronto. Vocês voltam ao barracão. Você sobe de novo ao beliche. O corpo desaba outra vez. Na escuridão, você sente uma mão procurando sob sua jaqueta. Não é um fantasma, é um prisioneiro. Ele procura pão. Procura a metade que você guardou. Seu coração dispara. Se você o enfrenta, pode haver briga. Se há briga, o capo vem. Se o capo vem, bate nos dois. Se tirarem seu pão, amanhã você amanhece sem nada. Você move o cotovelo com cuidado. Pressiona o pano onde escondeu o pedaço. A mão recua. Você não sabe se ele desistiu ou se vai procurar em outro. Você não sabe se amanhã vão roubar de você. Só sabe que ganhou algumas horas. E assim passam as horas. Entre fome, sono quebrado e vigilância silenciosa. Por volta das 2, alguém delira. Diz nomes. Diz um endereço. Diz mamãe num sussurro que não parece humano. Um homem próximo tapa a boca dele com suavidade, não por crueldade, mas por medo. Se os guardas ouvirem barulho, entram. Se entram, tudo piora. Depois de um tempo, o silêncio volta. E nesse silêncio surge algo inesperado. Lembranças. Sua mente, mesmo aqui, tenta se agarrar a imagens. Um cheiro de pão de padaria. Uma mesa, uma mão, um nome. Uma rua com árvores. O rosto de alguém que talvez você nunca mais veja. A lembrança não alimenta, mas às vezes mantém a mente de pé. Então o sono toma você à força. E quando você acha que se passaram 5 minutos, o apito volta. Porque em Auschwitz, a noite não fecha o dia, só o divide.
Mas para entender por que um único dia podia parecer uma vida inteira, é preciso olhar o limiar, o momento em que você entrou pela primeira vez. Antes das 3h30, antes do apito, antes do uniforme listrado, houve uma viagem. Um vagão de gado fechado, sem janelas, com um balde no chão para dezenas de pessoas. Horas, dias, o ar ficando irrespirável, a sede como um incêndio na boca. Pessoas tentando beber a condensação das paredes, crianças chorando até ficar sem voz, adultos que, em algum ponto, pararam de falar porque falar já não servia. Quando o trem parou e as portas se abriram, o ar frio entrou como um golpe. Luzes, cães, gritos, ordens e, acima de tudo, pressa. Pressa para descer, pressa para formar, pressa para separar você de quem estava ao seu lado. Pressa para que você não pudesse fazer perguntas. Ali, na rampa, vidas eram decididas em segundos. Um gesto para a esquerda, um gesto para a direita. Um olhar rápido nas suas mãos, nas suas pernas, na sua idade, na sua postura. Se você parecia forte, mandavam para o trabalho. Se parecia fraco, mandavam para o direto que ninguém dizia em voz alta. Naquele instante, Auschwitz ensinava a lógica dele. Aqui a existência é medida por utilidade. Às vezes, o que salvava você era uma mentira. Dizer que tem 20 quando tem 17. Endireitar-se mesmo tonto. Ficar na ponta dos pés para parecer mais alto. Sorrir por reflexo, mesmo quebrado por dentro. Gestos pequenos que, na vida normal, não significam nada, aqui significavam respirar mais uma noite. Se você passava pela primeira seleção, vinha o segundo ritual, a desinfecção. Empurravam você para um prédio onde obrigavam a se despir de novo, desta vez não por médicos, mas por guardas. Raspavam seu cabelo, raspavam seu corpo, tiravam o último traço de identidade. Jogavam você numa ducha que podia ser água gelada ou fervendo. Às vezes, nem era água, era um líquido que queimava a pele, feito para matar parasitas, e de quebra, lembrar que você já não tinha controle. Depois vinha o número. Em Auschwitz, em muitos casos, o número era tatuado no braço. Esse número era seu novo nome. Um guarda podia pronunciá-lo sem olhar seu rosto. Podia escrevê-lo numa lista sem saber quem você era. Podia marcá-lo na sua roupa. Com o número, você virava uma linha contábil. Depois vinha o aprendizado dos códigos. O triângulo no uniforme. A cor. A letra. Os símbolos que classificavam você. Cada marca colocava você numa categoria. E cada categoria podia mudar o tratamento, o trabalho, a chance de apanhar ou ser ignorado. Também vinha o aprendizado da hierarquia interna. Em Auschwitz, não mandavam só as SS. Havia um mundo intermediário de prisioneiros com poder. Capos que comandavam grupos de trabalho. Bloquelteste que controlavam barracões. Escreventes com acesso a listas e ração. Alguns usavam esse poder para sobreviver sem destruir os outros. Outros usavam como licença para virar exatamente o que o sistema queria. Instrumentos de terror. No seu primeiro dia, você aprendeu rápido que a palavra normal se desintegrava. Aprendeu que não havia privacidade, que a nudez era uma ferramenta, que a fome era constante, que o tempo não pertencia a você, que o corpo podia ser golpeado por motivos invisíveis. E aprendeu, sobretudo, que Auschwitz era um sistema feito para esgotar. Por isso, um único dia, o que você acabou de ouvir parece uma corrente infinita. Não é só o trabalho. É a forma como o trabalho se mistura com o frio, com a contagem, com a humilhação, com a incerteza. Porque o terror mais eficaz aqui nem sempre era o golpe. Embora o golpe existisse, era a imprevisibilidade. Não saber se hoje haverá seleção. Não saber se hoje vão mudar você de comando. Não saber se hoje alguém vai roubar seu pão. Não saber se hoje, ao voltar, haverá punição por algo que você não fez. Não saber se a tosse que você ouve ao lado será a sua amanhã. E enquanto você cavava uma vala, em outro lugar do complexo, outras rotinas igualmente implacáveis aconteciam. No Canadá, por exemplo,
Prisioneiros classificavam montanhas de malas, roupas, sapatos, brinquedos, fotografias, objetos que pertenceram a famílias que, muitas vezes, já estavam mortas. Ali, entre tecidos e cheiro de perfume barato, dava para achar um pedaço de comida escondido, um casaco útil, um botão. Também dava para achar a foto de uma menina sorrindo, e essa imagem podia quebrar você por dentro mais do que qualquer porrete. Nos blocos de punição, o dia era outro inferno. Celas pequenas, às vezes para ficar de pé, sem possibilidade de sentar, falta de ar, escuridão, castigos por tentar conseguir água, por falar, por olhar. Ali o corpo não se esgotava devagar, ele se partia. Na enfermaria, o Revier, alguns tentavam curar com o que não tinham. Um pedaço de pano limpo era luxo. Um pouco de água quente era milagre. Um prisioneiro com conhecimento médico podia salvar alguém de uma infecção, mas também podia chegar o médico da SS e decidir que aquela cama não vale. E então o Revier deixava de ser abrigo. Nos crematórios, os membros do Sonderkommando viviam uma existência à parte, isolada, vigiada, obrigada a lidar com o fim de outros. O dia deles não se media em paz, media-se em chegadas, em portas que se fechavam, em silêncio, em cinza. Era um trabalho imposto sob ameaça permanente e com a certeza de que, cedo ou tarde, eles também seriam eliminados para apagar testemunhas. E na rampa, a cena se repetia uma e outra vez a cada transporte. Famílias descendo sem entender, idosos carregados nos braços, mães com bebês, adolescentes tentando parecer mais velhos, crianças procurando uma mão. Para a maioria, Auschwitz não era um dia. Era uma sequência curta: descer do trem, esperar, ser apontado, caminhar, desaparecer. Essa diferença, a diferença entre morrer em horas ou resistir por anos, não é fácil de encarar, mas ajuda a entender por que, para alguns, sobreviver a um dia era um triunfo e uma condenação ao mesmo tempo. Há quem, diante dessa realidade, se aproximasse das cercas eletrificadas para tirar a própria vida de forma rápida, não por covardia, por desespero, por esgotamento, pelo desejo de terminar uma angústia sem fim visível. Até a decisão pessoal mais extrema, era condicionada pelo sistema. O dia que você acompanhou não inclui tudo. Não inclui o som de um trem chegando à rampa. Não inclui o grito de uma mãe quando arrancam uma criança dela. Não inclui o instante exato em que uma porta se fecha. Não inclui o ruído do gás. Não inclui o silêncio que vem depois. Mas esses elementos estavam no ar. Estavam nos boatos. Estavam na fumaça. Estavam nos olhares. Por isso, quando alguém no barracão sussurrava: "Hoje chegaram trens", esse sussurro podia gelar você mais do que o vento. E por isso, quando você pensava sobrevivi a mais um dia, essa frase tinha peso duplo: alívio e medo. Porque sobreviver significava voltar a entrar no ciclo, voltar a apostar o corpo, voltar a ouvir o apito. Auschwitz foi desenhado para isso, para transformar o tempo numa arma, para fazer cada hora parecer interminável, para que, mesmo quando o corpo ainda respirasse, algo por dentro fosse se apagando. E ainda assim, mesmo naquele lugar, houve gestos mínimos que desafiaram a lógica do sistema. Uma mão que empurra a outra para que alguém não caia. Uma palavra num idioma estranho que significa aguenta. Um pedaço de pão dividido em dois. Um nome repetido em voz baixa para não desaparecer. Não são histórias de vitória. São histórias de resistência no sentido mais literal. Resistir para chegar à próxima hora. Esse é o vertigem que Auschwitz deixa quando se olha de perto. O horror não precisava de exceções. Podia ser rotina. Naquele universo fechado, sobreviver não era uma ideia abstrata. Era uma técnica. Uma série de decisões pequenas, repetidas, que podiam somar mais um dia ou encerrá-lo numa vala. Você aprendia a ler o humor dos guardas pelo jeito que caminhavam. Aprendia a reconhecer o capo pelo som dos passos. Aprendia a olhar para as botas
não para os rostos, porque encarar um SS podia ser interpretado como desafio. Aprendia a não correr demais, porque correr parecia suspeito, mas também a não andar devagar, porque a lentidão era pretexto para o golpe. Aprendia a poupar energia sem parecer, a trabalhar num ritmo constante para não se destacar, a respirar pelo nariz quando o ar cortava, porque abrir a boca ressecava a garganta e tossir era perigoso, a não molhar os pés se pudesse evitar, porque um pé úmido no inverno podia apodrecer, a secar os tamancos perto de um corpo quente mesmo fedendo, porque o cheiro era preferível ao gelo. Aprendia também a negociar. Aqui a palavra organizar significava conseguir algo sem ser visto, um fio para costurar, um pedaço de pano, uma colher de sopa mais grossa, um lugar num comando menos mortal. A economia do campo funcionava com migalhas, favores e medo. Um cigarro comprava um curativo, um botão comprava um conselho. Uma notícia podia valer mais do que o pão, se avisasse você sobre uma seleção. E apesar de tudo, você também aprendia a reconhecer o ponto em que alguém já não conseguia. Os prisioneiros chamavam isso por um termo brutal: o muçulmano, o muzelman, aquele que já não andava com vontade, que avançava como um corpo vazio. Ver era olhar um espelho do futuro. Às vezes, alguém tentava sustentá-lo com o ombro no apel. Às vezes, dividir um gole de café quente. Às vezes, nada bastava. O sistema foi feito para que não bastasse. A mente também buscava truques. Alguns contavam histórias em voz baixa, como se cada detalhe de uma vida anterior fosse uma corda para se agarrar. Outros recitavam de memória poemas, canções, receitas, nomes de ruas, datas, não para se distrair, mas para provar que ainda conseguiam pensar, que ainda eram alguém. E havia uma regra silenciosa que quase todos aprendiam. Em Auschwitz, o mais valioso não era a força, e sim a capacidade de não quebrar por completo. Porque o campo não matava só com armas, matava com rotina, matava com desgaste, matava com a sensação de que amanhã seria igual e depois também. Por isso, quando uma mão oferecia meia migalha, esse gesto tinha um peso enorme. Não mudava o sistema, mas mudava um minuto. E às vezes, naquele lugar, um minuto podia decidir tudo. Você também aprendia palavras soltas em alemão, não para falar, mas para entender o essencial. Schnell significava depressa. Links rechts significava que uma decisão estava chegando. Achtung significava que vinha um golpe. Appell significava que você ia ficar parado até o corpo parar de sentir. Entender uma palavra um segundo antes podia evitar estar no lugar errado. A higiene era outra batalha impossível. Você sabia que uma ferida pequena podia infeccionar. Sabia que um resfriado podia virar pneumonia. Mas a água era gelada, não havia sabão, e o tempo era cronometrado. Ainda assim, alguns lavavam o rosto toda noite como ritual, não por limpeza, mas por identidade. Enquanto eu conseguir lavar o rosto, eu ainda sou alguém, disse uma vez um prisioneiro velho, antes de desaparecer numa seleção. Havia silêncios mais perigosos do que os gritos. O silêncio depois de uma surra, quando ninguém ousava se mexer. O silêncio quando alguém morria no beliche e os outros fingiam não ver para não chamar atenção. O silêncio quando o carro de cadáveres passava e o barracão inteiro respirava ao mesmo tempo, como se o medo tivesse ritmo. E ainda assim, dentro desse silêncio, existiam pequenas formas de resistência que não se pareciam com o que o mundo chama de resistência. Resistir aqui podia ser guardar um nome, podia ser lembrar um aniversário, podia ser compartilhar uma palavra no seu idioma com alguém que não falava o mesmo, podia ser se endireitar diante de um médico só para obrigar a si mesmo a não ceder. Às vezes era também escolher num instante não virar o que o campo queria, porque o sistema empurrava todos para o mesmo: roubar, denunciar, pisar em quem caía para ganhar espaço. E embora muitos fizessem isso, outros tentavam manter uma linha mínima. Não por bondade abstrata, mas porque cruzar essa linha significava perder a última coisa própria. Essa luta interna era invisível de fora.
mas por dentro era tão real quanto o frio. Por isso, quando alguém dizia, aguenta até a noite, não era uma frase motivacional, era um plano. Era dividir o dia em pedaços manejáveis, aguentar até o almoço, aguentar até o fim do trabalho, aguentar até a contagem, aguentar até tocar no pão de novo, aguentar até fechar os olhos. Assim, minuto a minuto, o campo tentava engolir a vida. E minuto a minuto, alguns se recusavam a deixá-la cair por completo. Nos dias em que corria o boato de que o fronte se aproximava, o campo mudava de temperatura moral. Alguns se permitiam imaginar uma libertação. Outros, mais calejados, desconfiavam de tudo. A esperança podia levantar você do beliche, mas também podia distrair e colocar você em perigo. Em Auschwitz, até a esperança precisava ser administrada com cuidado. De noite, quando o corpo finalmente apagava, a mente às vezes se revoltava em sonhos. Você voltava a ouvir uma porta de vagão se fechando, voltava a ver uma fila interminável, acordava com o coração acelerado e demorava alguns segundos para lembrar onde estava. Esse segundo de confusão podia ser o mais cruel, porque devolvia a consciência de uma vez. Não era sonho, era realidade. E quando o apito voltava, não era um som. Era uma sentença se repetindo até o corpo não responder mais. São de novo 3:30, outro corte na escuridão, outro Aufstehen, outro Haus, outro Schnell, outra repetição. Esse loop, esse ciclo sem saída, faz parte do mecanismo. Não ter tempo para processar, para pensar, para chorar, para se recuperar, só se mover, só obedecer, só continuar respirando até o sistema decidir que você já não é útil. O que você acabou de viver passo a passo é um dia normal em Auschwitz. Não houve nada extraordinário nele. Você não foi enviado às câmaras de gás. Você não precisou trabalhar no Sonderkommando, manipulando corpos nos crematórios. Você não foi vítima direta de um experimento médico. Você não sofreu uma surra até a beira da morte. Foi, dentro do possível, mais um dia. E ainda assim, cada minuto foi marcado pela fome, pelo frio, pelo medo, pela humilhação e pela possibilidade real de morrer a qualquer momento. Agora imagine repetir esse mesmo dia 30 vezes, 100 vezes, 300 vezes. Houve prisioneiros que suportaram anos no campo. Outros, em contrapartida, só tiveram semanas o corpo e a sorte não permitiram mais. As causas de morte eram incontáveis e se sobrepunham. Havia as câmaras de gás, que assassinavam grupos inteiros em questão de minutos. Havia a inanição, que matava devagar enquanto o corpo se consumia. Havia doenças como tifo, tuberculose, disenteria ou pneumonia, que encontravam terreno perfeito em organismos enfraquecidos. Havia o trabalho forçado até o colapso. Havia execuções sumárias por qualquer infração real ou imaginária. Havia experimentos médicos, que transformavam prisioneiros em material de laboratório. Havia o congelamento durante formações intermináveis em pleno inverno. Havia espancamentos que quebravam costelas e deixavam alguém jogado na lama. E havia quem, diante dessa realidade, se aproximasse das cercas eletrificadas para tirar a própria vida de forma rápida. Tudo isso fazia parte do mesmo sistema. O dia que você acabou de acompanhar era o dia daqueles que, de algum modo, ainda se mantinham de pé. Muitos mal chegaram a vivê-lo. Dos aproximadamente 3 milhões de pessoas deportadas para Auschwitz, cerca de 1 milhões foram assassinadas. A maioria nunca teve um dia típico de trabalho forçado. Foram enviadas diretamente dos trens para as câmaras de gás. A vida delas no campo foi de poucas horas de confusão, espera e terror antes do fim. Quem foi mais afortunado? Quem morreu sem entender direito onde estava nem o que ia acontecer? Ou quem resistiu meses nessas condições desumanas? É uma pergunta impossível de responder. A única coisa clara é que, em Auschwitz, a palavra sorte perdeu todo o sentido. Você caminhou, hora a hora, por um dia em Auschwitz,
do apito das 3h30 da madrugada até o momento em que corpos exaustos afundam nos beliches compartilhados. Você passou pelo apel, pela seleção, pelo trabalho forçado, pela sopa rala, pela execução pública, pelo pão preto, pelo frio que entra nos ossos e pelo medo que nunca vai embora. Para você, foi uma jornada narrada desde a segurança de outro tempo e de outro lugar. Você pode pausar o vídeo, pode parar a voz, pode se levantar, ir até a cozinha e abrir a geladeira. Pode se agasalhar, tomar algo quente, olhar pela janela e respirar ar limpo. Quem viveu aquele dia não tinha essa opção. Não podia sair da narração. Não podia escapar da história. E mesmo assim, no meio desse inferno, alguns preservaram gestos que lembravam que ainda eram humanos. Dividir uma migalha com alguém pior, ajudar a levantar quem caiu, sussurrar uma canção, recitar de memória um poema, se agarrar a uma lembrança, dizer o nome de um familiar em voz baixa, para que ele não se perdesse. Esses atos não mudavam o sistema, mas mostravam que, apesar de todos os esforços para destruí-los, os prisioneiros não eram apenas números, nem corpos exauridos. Eram pessoas com histórias, medos, lembranças e uma vontade obstinada de continuar sendo algo além do que o uniforme listrado dizia. Este vídeo se chama Assim Era um Dia no Campo de Concentração de Auschwitz. Mas, na verdade, não se trata de um único dia nem de um único lugar. É a condensação de milhares de jornadas vividas por centenas de milhares de pessoas. Cada uma teve sua própria madrugada, seu próprio apel, sua própria pá, seu próprio pedaço de pão, sua própria noite de insônia, seu próprio pensamento antes de adormecer sem saber se voltaria a acordar. Se esta história te impactou, compartilhe. Não é só uma lição sobre o passado. É um lembrete de até onde a desumanização pode chegar quando se permite que um grupo seja reduzido a menos do que humano. É também uma forma de dar, nem que seja por alguns minutos, um rosto e uma voz a quem foi tratado como se não valesse nada. Deixe seu like se você acha que esse tipo de história precisa ser contado. Inscreva-se se você quiser continuar conhecendo, com detalhes e sem simplificações, como foram de verdade aqueles anos. Porque enquanto houver alguém disposto a ouvir o que foi um dia em Auschwitz, haverá mais uma possibilidade de que algo assim não se repita. E enquanto lembrarmos, não só dos números, mas também dos dias, dos rostos e das vozes, quem passou por esse inferno não terá sido completamente silenciado. Até o próximo vídeo. Nunca esqueça,